Hoje vamos tratar de um tema que exige firmeza e atenção. Morador antissocial, aquele que não respeita regras, perturba vizinhos e ainda causa conflitos no condomínio. Eu sou a repórter Ashley e esse é mais um Casos de Condomínio. E para nos ajudar a entender melhor como lidar com essa situação, convido o nosso especialista, Dr. Felipe Rodrigues. Doutor, o que caracteriza legalmente um morador antissocial? Bom, Ashley, o que caracteriza o condômino como antissocial é quando reiteradamente ele descumpre as normas condominiais, principalmente com condutas graves de desrespeito à coletividade, à administração condominial, a tudo que a própria convenção e até os preceitos legais constitucionais estabelecem como necessários para convivermos harmoniosamente dentro do condomínio. Então, não necessariamente precisa ser uma conduta muito gravosa, mas a construção dessa conduta antissocial ela é feita com recalcitrância dos fatos que violam a convenção condominial e que causam repulsa e indignação a todos os condôminos, de modo a prejudicar a paz social ali daquela comunidade, daquele condomínio. Qual é o limite de um comportamento difícil e um comportamento passível de punição? O comportamento passível de punição, ele é sempre aquele que descumpre a norma condominial, que vai estar lá na convenção ou no regulamento interno. É sempre importante frisar que não é só uma conduta, como eu falei no início do vídeo. Isso é uma construção de elementos fáticos que vão caracterizar esse condômino como antissocial. Então, se você sabe que aquela pessoa é de difícil trato, não necessariamente ele é um condômino antissocial. Mas se é uma pessoa que descumpre de maneira reiterada e despreza as normas de boa convivência, as normas condominiais, o regulamento interno, e mesmo com a aplicação das multas, das sanções, ele continua descumprindo, esse morador ele pode ser qualificado como um condômino antissocial. Quais são as primeiras providências que o síndico deve tomar ao identificar esse comportamento? Então, Ashley, a primeira conduta que o síndico ele tem que tomar é sempre deixar registrado e embasado a notificação de advertência ou a aplicação da multa. A gente recomenda sempre que esse condomínio faça com um respaldo jurídico, através do seu jurídico próprio, para que essa multa não seja questionada judicialmente. Ela vai ter que ter esse embasamento técnico jurídico, embasada tanto na convenção, no regulamento interno, como na própria legislação, como no Código Civil ou a lei que trata sobre condomínios. E essa multa, esse embasamento e esse registro, eles vão servir de meio de prova quando da aplicação de outras medidas para qualificar esse condomínio como antissocial, como a própria assembleia condominial, que lá na frente vai deliberar sobre o ajuizamento de uma ação para expulsar aquele condômino da comunidade antissocial. Antes de chegar a esse ponto, há outras sanções previstas na legislação, como a aplicação da multa de 5 vezes e 10 vezes o valor da cota condominial, que por si só vão demonstrar a reiterada conduta desrespeitosa e antissocial por parte desse condômino. Quando a situação não melhora, quais medidas legais o condomínio pode adotar? A exclusão do morador é realmente possível? Então, eu vou responder as duas perguntas com uma só resposta. Primeiro, como falei no take anterior, o síndico ele tem que estar amparado tecnicamente, juridicamente. Então, é sempre bom quando ele for enviar a notificação de multa e de advertência, essas notificações estarem embasadas
conforme a convenção, o regulamento interno e a legislação civil. E ele vai registrar isso daí, vai deixar arquivado isso para, no caso de recalcitrância ou de reiterada conduta antissocial desse condômino, aquilo ali está já comprovado que os fatos não são novos, que já existe um registro dessa conduta antissocial por parte desse condômino. Então, com base nisso, ele vai juntar tudo isso até ir tomando as medidas mais gravosas para qualificar aquele condômino como antissocial lá na frente, quando for deliberar junto à própria Assembleia Condominial, aos outros moradores, a aprovação do ajuizamento da ação pedindo a expulsão. Também é importante frisar, como falei no início, essa ação, essa conduta de expulsão do condômino, ela ainda é um pouco divergente por parte da doutrina. Há, por exemplo, um doutrinador do Rio Grande do Sul, um advogado também condominialista, o Dr. Ivan Orcaio, ele diverge, né, na possibilidade de expulsão do condômino em vista do conflito ali de direito de propriedade. Ele não estaria sendo privado dos poderes de propriedade, mas a gente já tem decisões, principalmente pelo Tribunal de São Paulo, que já acolhem a pretensão da exclusão do condomínio antissocial daquela comunidade condominial onde tenha sido qualificado como tal, como condomínio antissocial. E para evitar esse tipo de problema, o que um condomínio pode fazer para evitar que um morador antissocial afete a coletividade? Olha, o vizinho ou os condôminos que estejam enfrentando uma situação de condomínio antissocial, eles não só devem, como podem, eles não só podem, como devem ajudar o síndico nessa missão aí de tentar enfrentar essa questão, porque isso traz um prejuízo para o próprio condomínio e para todos. A desorganização, o não respeito ao regramento, isso desvaloriza o próprio empreendimento, o próprio condomínio. Então, é um dever de todos enfrentar isso daí e dos próprios moradores que respeitam as regras em exigir que o outro morador que esteja descumprindo respeite a autoridade do síndico, respeite o trabalho do síndico, seja ele profissional, né, externo ou morador, respeite as regras que estão estabelecidas na convenção e no regulamento interno. Se ele eventualmente discorda, há a possibilidade de pedir para uma assembleia ou junto aos próprios condôminos que deliberem a alteração do regramento no quórum qualificado lá, próprio para isso. Mas desrespeitar de maneira reiterada, fazer pouco caso, não aceitar, não acatar as advertências que são feitas, dirigidas ao morador que está desrespeitando, isso não é uma conduta que agrega ao condomínio e que facilita o trabalho e a boa convivência de todos. Então, os moradores eles têm que ajudar, têm que deixar registrado no livro de ocorrência. Eu sei que muita gente evita fazer o registro no livro de ocorrências, seja por preguiça mesmo, ou até mesmo com medo de ter alguma represália se algum outro morador ver e falar, ou o próprio morador ao qual se dirige fique chateado, mas ele não pode ter esse receio, ele tem que fazer esse registro para que o síndico tenha embasamento para aplicar a advertência ou a multa e, dessa maneira, ir qualificando aquele condômino que reiteradamente descumpre as regras condominiais como um condômino antissocial. Mas é claro, gente, isso não é um descumprimento de uma regra, de uma conduta que não é muito gravosa. A gente está falando aqui de condutas que são extremamente graves e que afetam a paz, a segurança, a saúde de todos os outros condôminos. Então, não é, por exemplo, um morador que às vezes não coloca o veículo na vaga certa ou deixa de comunicar a realização de uma pequena obra, né? Não é isso que vai
qualificá-lo como condômino antissocial, mas uma conduta reiterada de desprezo às regras e, além disso, com condutas gravosas de desrespeito às mesmas regras, aí sim você pode ir, tendo registro disso, qualificá-lo como um condômino antissocial. Obrigada, Dr. Felipe, pelas orientações e obrigada a você que nos acompanhou. E até o próximo vídeo!